Olá a todos e todas, meu nome é Marcelo Lima, eu sou um dos cofundadores da RIMEC. Essa comunicação intitulada Gêneros, Poderes e Violências em Castela, algumas reflexões sobre o adultério nas executórias do século XV, tem como objetivo contribuir para o processo de internacionalização da produção acadêmica brasileira e possibilitar intercâmbios com o Centro de Excelência Internacional. Por isso, eu me centrarei no tema de como o adultério constitui e se constitui como uma das principais transgressões sexuais reguladas pelas cortes monárquicas. Esta comunicação tem como objetivo também discutir as relações entre poderes e violências desde a perspectiva de uma espécie de história institucional de gênero. Como o tempo é muito curto, eu não vou narrar e analisar casos particulares, é algo que se pode comprovar e ler na historiografia já consolidada sobre o tema e alguns artigos que eu escrevi sobre o assunto, e eu me limitarei aqui a fazer uma síntese mais qualitativa e teórico-conceitual. Em primeiro lugar, há uma questão de fundo a ser destacada. Sabemos que a violência não é um fenômeno ahistórico, porque leva ao peso de vários marcadores sociais. Porém, eu fico me perguntando, melhor dizendo, como o gênero afeta a violência e como a violência recai sobre corpos de homens e mulheres na Idade Média castelhana do fim do século XV e início do século XVI. Também me pergunto se o gênero é um marcador central para compreender as assimetrias, simetrias, horizontalidades e hierarquias nos usos e justificativas ou legitimações socioculturais, religiosas, institucionais, políticas, mas também jurídicas da violência. A violência não pode ser considerada uma característica naturalizada, global, fixa, que infla o tempo e o espaço na Idade Média, baseando-se na hipótese de que houve mais e muita violência na Idade Média se comparada com qualquer outro momento. A historicidade da violência define seu caráter, os sujeitos, as circunstâncias, a percepção de seus contornos, as escalas, as formas de controle, os limites, as dimensões, o tamanho da violência, as implicações, as dinâmicas, as complexidades dela e a relação com vários outros elementos sociais. As diretrizes de gênero são parte dessas relações e correspondem aos investigadores e investigadoras identificar suas transversalidades, dinâmicas e complexidades, já seja analisando o gênero da violência ou a violência de gênero. No primeiro caso, se assume que o gênero é o resultado da violência, a consequência ou o desdobramento desse fenômeno. Já na segunda noção, o componente central, ativo e provocador da violência é o gênero. Ao comparar os documentos até agora investigados, alguns deles ainda estão em processo de transcrição e análise, outros são já transcritos por outros autores e analisados a partir de outra perspectiva, eu percebo que há algumas questões recorrentes que saltam aos olhos, apesar das diferenças entre subtemas, personagens e circunstâncias imediatas. A primeira delas é que a violência intergênero girou em torno do tema do homicídio e do adultério feminino, produziu patriarcados que reforçam formas de opressão, subordinação e subjugação das mulheres aos homens, especialmente as assumidas e atribuídas a atores sociais e por parte dos tribunais monárquicos. Em nenhum desses documentos que até agora foram transcritos e analisados, se questionou a criminalização das transgressões sexuais femininas e o adultério. E isto seguiu sendo motivo de rechaço social e legal, jurídico, contando com a crítica e a cumplicidade, não só das autoridades institucionais, mas também os acusadores e acusados. Em alguns casos de uxoricídio, foram criminalizados por considerar-se injustos, já que as esposas não tinham cometido adultério e não tinham a culpa. Em outros casos,
embora existam leis contra o homicídio, o delito conjugal foi um dos motivos para comutar as penas e perdoar o delito cometido, só para citar um exemplo geral. O ponto central não é somente saber se a Idade Média castelhana foi quantitativamente mais ou menos violenta em relação às mulheres. Tão importante é que conhecer a quantidade de violência, algo que nem sempre é medível com a documentação que conhecemos, é fundamental analisar como e por que a sociedade, ou uma determinada sociedade, como a medieval, negava, tolerava, mas também celebrava certos tipos de violência. O homicídio foi negado legalmente. O adultério feminino era punível, porém, o assassinato de uma adúltera e um amante, homem, né, podia ser perdoado em defesa da honra masculina, ou da masculinidade. Tudo isso em uma sociedade que legitimou a guerra contra os infiéis, o outro, entre aspas, da outra religião. Algo que serviu de lenitivo e mitigação do homicídio, por vezes. O assassino e a adúltera são o outro dentro da comunidade, e as formas de caracterização dos delitos, as circunstâncias e as penas dependem de vários fatores históricos. Dependendo das circunstâncias, os agravantes e atenuantes, tanto o homicídio como o adultério foram considerados delitos e pecados de duplo foro. Foi uma ofensa contra Deus e as leis do reino ao mesmo tempo. No nível secular, seriam transgressões civis criminais ao mesmo tempo. Em alguns casos estudados por mim, haveria, portanto, uma transitividade, uma extensividade transgressora que recairiam ou afetariam de maneira desigual a pessoas, famílias, comunidades, outras coletividades e até mesmo as instituições monárquicas. Cabe recordar que os uxoricídios foram potencializados por instrumentos e especializações no plano doméstico e pelo uso do tempo cotidiano desse espaço doméstico. Em geral, a historiografia tem apontado vários espaços onde ocorreram homicídios, especialmente em lugares de grande circulação e presença de população flutuante, como ruas, caminhos, lugares escuros, desertos, mercados, tabernas, pousadas, praças, mas também residências rurais, lugares de festa, de trabalho, bordéis, como já assinalou um historiador que gosto muito, chamado Ricardo Córdoba de la Llave. A minha tarefa de investigação é saber quais desses espaços foram ou não feminilizados ou masculinizados e quais se relacionam com crimes e delitos sexuais. Para os casos de adultério, que eu analisei, na prática social, podia ocorrer fora dos lugares, dos lares de um determinado casal, dentro ou fora da cidade, porém, em ocasiões em que ocorre a vingança marital, isso se produziu entre quatro paredes, né, entre paredes domésticas. Em dois casos, por exemplo, que eu analisei, o punhal e a proximidade corporal no plano doméstico foram táticas e estratégias masculinas que potencializaram o crime e a ação desses sujeitos masculinos como uma forma de diminuir e destruir a autonomia ou a capacidade de ação, interação e reação das figuras femininas, porém foram formas de compensar no discurso jurídico a honra pessoal e comunitária do homem e sua virilidade. Se as armas utilizadas foram a extensão ou instrumento da masculinidade, amplificando-as, também é necessário destacar que os espaços simbólicos e físicos
foram genderizados ou generificados. Há, portanto, espacializações de gênero, e isto se vinculou a outros fatores, já que os espaços eram criados, recriados, disputados, estilizados, e foram dimensões de conflito e exercício das relações de poder. O espaço doméstico, o leito conjugal e o tempo de acolhimento também foram utilizados como meio para danificar, afetar negativamente ou matar as pessoas e destruir seus corpos. Os corpos femininos não se viam como uma entidade autônoma, foram vistos como parte dos próprios corpos masculinos e estavam situados em seu entorno ou foram submetidos a eles. Quando os corpos femininos se tornavam transgressores ou corpos abjetos, para usar um termo de Judith Butler, esses corpos se transformavam em corpos que não importavam ou que importavam menos, sendo descuidados ou eliminados porque se consideravam ou eram considerados os motivos ou os veículos da mancha, da mácula, da subjetividade ou da infâmia comunitária de uma pessoa ou instituição. E isto se pode, a isso, inclusive, a gente pode incluir casos em que as transgressões sexuais foram supostas e consideradas formal e legalmente injustas. Os corpos transgressores, dissidentes, adúlteros e femininos eram castigados com maior severidade. A diferença do que ocorria com o direito se a gente compara com o direito canônico, há muitas diferenças, né, sobretudo em relação à assimetria de gênero, tanto na concepção do que é adultério quanto das suas consequências, e é algo que a gente não percebe de maneira similar no direito secular, civil e criminal, né, no direito monárquico, por assim dizer, em que a caracterização é diferente, o adultério feminino não é punível, por vezes é só punido com penas pecuniárias ou desterros ou comutado, até mesmo o vocabulário é um pouco diferente, estava muito associado ao concubinato ou à mancebia. Há muitas outras questões de fundo que eu não abordarei aqui, infelizmente não é possível. Por exemplo, questões relacionadas às diferenças, às relações, e a dinâmica entre uma perspectiva historiográfica, culturalista, jurídica, ou uma baseada no realismo transparente do direito, os debates sobre as estilizações das práticas e culturas jurídicas assumidas por autoridades locais, regionais e monárquicas, sobre, por exemplo, a distinção que se faz na historiografia entre delitos contra a pessoa e delitos contra a propriedade, os debates relacionados à dialética entre privado informal de um lado, público formal de outro, como é que essa questão é muito mais problemática, se a gente pensar nas documentações propriamente ditas. Há um debate que eu não poderei fazer aqui sobre a naturalização dos discursos e práticas do direito, ou sobre a dinâmica dos contextos e multidimensionalidades entre instituições centralizadoras e descentralizadoras, ou a combinação entre esses elementos. Nesta investigação, nesta comunicação, eu queria assinalar que a pesquisa ainda está em curso, eu estou ainda desenvolvendo uma perspectiva que se baseia em pensar se, como e por que os sujeitos considerados passivos ou ativos, vítimas ou não, vitimizadas ou vitimizados ou não, ou inclusive as transgressões e as penalidades podem ser transversalizados de maneira móvel e dinâmica pelo gênero. Na condição de existir como tal, as dicotomias, sem dúvida, não eram simples, mas dinâmicas, plurais e complexas, por vezes até mesmo naturalizadas, por assim dizer. É necessário, em grande medida, articular o gênero com a dinâmica das instituições, as tradições jurídicas, inclusive as tradições reinventadas em determinados contextos, como também é necessário pensar nos estereótipos comuns na época e também
nas práticas e discursos sociais. Creio que meu tempo terminou, então eu fico por aqui. Muito obrigado.